Senhor Deus. Obrigado, Senhor, por este momento, Pai. Esse momento maravilhoso, Senhor, que tem acontecido nesse lugar, Pai. A adoração, o louvor, a alegria dos Teus filhos em Te adorar, Senhor. Obrigado por nos trazer a este lugar, Senhor, nessa noite. Porque é aqui onde o Senhor fala, Pai. É aqui onde o Senhor se manifesta, Senhor, nessa cidade, Pai. Não há um outro lugar na cidade de Erechim nessa noite, Pai, onde o Senhor se encontre para falar com seus filhos, para ser adorado, Senhor, como este lugar aqui nesta noite, Pai. E somos tão agradecidos por ter nos trazido aqui nesta noite, Senhor, e desfrutarmos deste momento de adoração. Aleluia! Grande é o Senhor nosso Deus. O Senhor é digno de toda a honra e toda a glória, Pai. É digno de louvor, Senhor. Aleluia! Obrigado, Senhor. Oh Deus, enquanto nos aproximamos da Sua palavra nessa noite, Pai, que o Senhor possa nos ajudar, Senhor. Que a mesma unção que esteve presente nos louvores possa descer sobre a palavra, Pai. Que possamos ser ajudados, Senhor. Que possamos ser beneficiados pela Tua palavra, Senhor. Oh Deus, eu não posso fazer nada, Senhor, mas o Senhor tudo pode. O Senhor tem todo o poder em Suas mãos, Pai. E eu dependo completamente do Senhor nesta hora, Pai. Deixa eu ser nada, Senhor, nesta hora, mas que o Senhor possa me usar, Senhor, em favor de cada um de nós essa noite, Pai. Perdoa-me, Senhor, perdoa-nos das nossas falhas, dos nossos erros, Senhor. Somos débeis, somos necessitados, Senhor. Oh Deus, essa carne é tão fraca, Senhor. Mas o Senhor pode usar, Senhor, esses vasos de barro, Pai, para a Tua obra, Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh Deus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Fica conosco, Senhor. Amém, Senhor Deus. Amém. Glória a Deus, louvado seja Deus. Deus continue abençoando, irmãos. Vocês estão felizes de estar aqui nessa noite? Aleluia! Eu estava ali me contendo ali dentro, para não vir aqui para frente aqui adorar, porque estava tremenda a atmosfera. E se alguém ainda não sentiu, você segure firme, porque você vai sentir nessa noite. Eu creio que Deus está aqui. Amém? Louvado seja Deus. Gostaria de meditar, irmãos, na palavra de Deus nessa noite. Vamos ler, abrir a Bíblia. Livro de São Lucas, capítulo 10, versículo 38. Minha visão já não é mais a mesma do que era alguns anos atrás. E o próprio irmão Brana fala nas suas mensagens, né, que depois que a gente passa dos 40, a visão ela começa a ficar cansada, né? A gente tem dificuldade. E eu já venho sentindo essa dificuldade de ler. Tem que afastar um pouquinho o livro, a Bíblia, né, para poder ler, né? Mas isso faz parte. Lucas 10, 38.
Os irmãos encontraram? Amém? E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouviu a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a leitura de sua palavra. Pode se assentar, irmão. Glória a Deus. Eu estava procurando algo para meditar nessa noite, irmãos, e eu trouxe 2 mensagens, e havia lido uma outra mensagem, mas não teve jeito, eu tive que, até deixei elas ali atrás, porque não era aquilo. E Deus me trouxe algo esses dias ao meu coração, ali em casa, sobre um tema, e eu tentei fugir, mas não teve jeito, eu tive que voltar nisso. E os irmãos que pregam sabem como que é isso. Esses dias o pastor Davi também falou sobre isso aqui, né? A gente não tem como fugir, né? Mas Deus sabe todas as coisas, eu creio que Ele quer nos abençoar nessa tarde, nessa noite. E é sobre valor. E eu li na mensagem do irmão Brana, o livro da vida do Cordeiro, que ele faz a seguinte pergunta, ele diz: o que é valor? O que é valor? E ele começa a falar ali sobre quando ele era jovem, ele tinha um Ford modelo T, aqueles carrinhos antigos, né? Aqueles calhambequezinhos, né? E ele disse que ele passava o domingo polindo as peças do motor daquele Ford T, porque aquilo era algo, digamos, era aquilo que ele tinha. E ele disse que, enquanto agora ele estava pensando que aquele tempo que ele passava polindo as peças daquele carrinho velho, ele podia estar tentando ganhar almas para Cristo. Eu vou ler aqui na mensagem, o livro da vida do Cordeiro, e depois nós vamos caminhando pela mensagem. Apenas fique na linha, fique atento à palavra. E comecei a pensar, o que é valor? E comecei a pensar, eu disse, sabe, se eu tivesse 100 milhões de dólares, que estivesse aqui numa pilha, e eu tivesse um botãozinho aqui, se apertasse este botão, eu perderia meus 100 milhões de dólares. Mas chegaria a conversar com meu velho pai que partiu, como que por 1 hora, um ser mortal novamente. O que faria? Não teria hesitação, eu apertaria o botão. Eu daria 100 milhões de dólares esta manhã para colocar meu pai sentado nesta cadeira enquanto ensino esta lição. Então, quanto vale o dinheiro? Quanto mais vale uma alma do que dinheiro, está vendo? Agora, mamãe, a senhora se lembra de quando eu tinha aquele velho Fordinho, modelo T? Modelo velhinho de 1926? Como eu polia aquilo? Eu era bem jovem, mais ou menos 16, 17 anos. Eu era pecador naquele tempo. E às vezes eu trabalhava com o Sr. Genter, e lá naquela época,
Depois do domingo de tarde, domingo de manhã, eu ia e afiava todas as peças e as coisas para o compressor diário e limpava. Domingo de tarde, eu polia aquele velho Fordinho a ponto de parecer que a pintura dele quase desgastava. E se eu tentasse essa manhã encontrar uma peça daquele Ford? E se eu tentasse encontrar uma daquelas pontas daquele compressor de ar, ao mesmo tempo que podia estar ganhando almas, eu estava polindo o meu Ford. Eu queria saber onde está o valor. Irmãos, então o que realmente tem valor nessa vida? Eu sei que muitos aqui, eu creio que todos devem ter ouvido sobre esses ataques que aconteceram há alguns dias em algumas escolas, creches no Brasil. Saiu em todos os noticiários, né? E eu estava ouvindo alguém falar, irmãos, sobre... Ele disse, você vê que nos bancos nós temos seguranças armados, protegendo os bancos. O irmão bem sabe, o irmão é vigilante, né? E o irmão Carlos também já trabalhou nessa área de segurança, trabalha ainda, né, irmão? E nós temos seguranças armados guardando dinheiro, carros fortes, grandes esquemas de segurança guardando esses valores. Mas nós não temos segurança nas creches, onde está a nossa maior riqueza, que são os nossos filhos, as nossas crianças. Então, o que tem valor? Será que o dinheiro vale mais do que uma vida humana? Vale mais do que uma criança? E mais do que uma alma? O que pode valer mais do que uma alma? Então meditemos, o que é valor mesmo? O que nós realmente valorizamos em nossa vida? E eu estava pensando, irmãos, aquilo que tem valor para nós, nós cuidamos. Nós defendemos, nós protegemos, nós lutamos por aquilo que tem valor. Nós sentimos falta daquilo que tem valor. Veja o profeta falando, ele disse, eu daria 100 milhões de dólares para ter 1 hora de conversa com meu velho pai que partiu. Ele sentia a falta de seu pai. Por isso ele valorizava tanto. Irmãos, sentimos falta daquilo que damos valor. Temos prazer em fazer algo que nós valorizamos. Por isso Davi disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Para Davi aquilo tinha um valor imensurável, irmãos. A ponto que ele disse assim, eu prefiro ser um capacho na casa do Senhor do que habitar nas tendas com o ímpio. Irmãos, não importava se ele fosse um capacho, mas contanto que ele estivesse na casa do Senhor. Que valor havia aquilo, que valor aquilo tinha para Davi. E, irmãos, eu estava pensando sobre aquele período que nós tivemos, que nós fomos impedidos de vir à igreja, naquele período de pandemia. Eu posso falar por mim. Eu sentia falta dos cultos. A gente sentia falta, não via a hora que voltasse a nos reunir novamente. Às vezes a gente pensava, quando vamos ter uma reunião novamente? Quando vamos poder nos reunir com os nossos irmãos e adorar a Deus novamente? Mas muitas vezes, irmãos, nós olhamos e vemos cadeiras vazias. O que impede hoje, irmãos, de nós virmos à igreja? O que impede de nos reunirmos? Mas quando nós valorizamos este momento, irmãos, nós sentimos falta, nós sentimos necessidade disso. E eu estava pensando esses dias, quando Deus me trouxe isso ao meu coração, para falar sobre isso, eu estava pensando, uma pessoa, um alcoólatra, irmãos, ele valoriza tanto a bebida, ele prioriza tanto a bebida,
que ele joga sua família fora, ele joga seu salário fora, ele joga seu emprego fora, ele joga sua dignidade fora, a ponto de não sobrar nada, apenas a bebida. Mas aquilo se tornou, irmãos, aquilo foi gradual, aquilo foi vindo na sua vida, aquilo foi se tornando um hábito, ele foi tomando gosto por aquilo. E ele não se tornou alcoólatra no primeiro gole de bebida, mas ele foi bebendo, bebendo e bebendo, e ele foi tomando gosto por aquilo, e aquilo se tornou um hábito, e aquilo se tornou um vício, e ele se tornou dependente daquilo, a ponto de valorizar mais do que sua própria família, a ponto que o irmão Brana disse que se a pessoa morrer um bêbado, no dia da ressurreição, na segunda ressurreição, a primeira coisa, quando ele ressuscitar, ele vai procurar a bebida. Dependência. Que coisa. As drogas da mesma maneira, irmãos. E esses dias eu estava ouvindo, peguei apenas um pequeno trecho da fala de alguém falando sobre que um dos maiores problemas hoje nos consultórios dos psicólogos e psiquiatras são pessoas viciadas em pornografia. Pior do que a cocaína, ele disse. Pior que a cocaína. Que coisa terrível. Veja a que ponto o diabo tem envolvido as pessoas. E elas têm se entregado a tal grau, irmãos, que têm se tornado dependentes, escravas de Satanás. Mas aí nós pegamos e viramos o outro lado da moeda. E nós podemos ver um cristão, irmãos, um cristão que valoriza as coisas de Deus, que valoriza a coisa correta, que dá valor para a sua relação com Deus. Oh, você não se torna um cristão assim, mas aquilo vem gradualmente. Você vai cultivando aquilo, você vai alimentando aquilo. De que maneira? Com a sua oração, se aproximando dEle, orando, lendo a palavra, adorando a Deus, vindo aos cultos, buscando a presença de Deus, se consagrando. E aquilo vai tomando lugar na sua vida, e aquilo se torna um hábito na sua vida, e chega ao ponto que você se torna dependente dEle. E é isso que nós estamos buscando, é isso que é ser cristão, é se tornar dependente de Deus. A ponto que você não pode sair de casa pela manhã sem ter dobrado os seus joelhos e orado e conversado com Ele. Oh, mas como pode um cristão sair de casa sem orar? Como pode? Sabendo que há milhões de demônios ali fora tentando uma oportunidade para te pegar. Oh, que coisa. Mas às vezes as coisas da vida, irmãos, têm tomado lugar. E eu não digo isso para te criticar, para te repreender, mas eu creio que Deus colocou isso ao meu coração para nos ajudar. Ele quer nos ajudar, irmãos. Oh, devemos valorizar as coisas corretas, valorizar uma oportunidade que Deus nos dá de vir à igreja. De vir à igreja, de adorar a Deus. Não tem coisa melhor do que isso, irmãos. Não pode existir uma atmosfera melhor do que essa. Oh, nossos corações se alegram de adorá-lo. Aleluia. De engrandecer Ele, dizer que Ele é bom, dizer que Ele é maravilhoso. Aleluia. De bater palmas, de erguer nossas mãos. Isso nos traz gozo, isso nos traz alegria. Oh, e se isso não produz isso em nossos corações, devemos buscar por isso. Aleluia. Devemos valorizar um momento de oração. Devemos valorizar, irmãos. Agora,
o jovem rico valorizou as coisas materiais mais do que aquela palavra que Jesus disse: segue-me. Segue-me. Se ele tivesse ideia, irmãos, da dimensão daquilo, do tamanho, do que significava aquelas palavras, quando Jesus disse: vende tudo que tu tens, dá aos pobres, então vem e segue-me. Disse o irmão Brana, o mesmo chamado que Pedro teve, o jovem rico também teve. E aí então, numa mensagem, um testemunho maior, o irmão Brana fala, ele disse que ali estava Pedro, com aquele seu avental ceboso de pescador, e de repente chega Jesus e disse: vem, segue-me, e eu te farei pescador de homens. Ele não se importou com mais nada, irmãos. Ele não se importou de como que ele ia viver, como ele ia sustentar sua família, o que ele ia fazer, o que seria dele, mas ele valorizou o chamado do Mestre. Ele valorizou aquilo entre a vida e a morte. Aquilo tinha mais valor para ele que qualquer coisa no mundo. Vem, segue-me. Segue-me. E esse mesmo chamado é feito para cada um de nós. Mas o quanto temos valorizado esse chamado? Marta estava ali, distraída em muitos serviços. Será que não temos estado distraídos com muitos serviços? A ponto que não podemos vir num culto na quarta-feira? Não podemos vir num culto no final de semana? Quando o irmão Brana disse, quando você tem o Espírito Santo, você não vê hora aquelas portas se abrirem. Oh, irmãos, eu sei, muitas vezes nós não conseguimos, faltamos, é verdade. Muitas vezes temos algum imprevisto, temos algum compromisso. Não é disso que se trata. Mas a questão é, o quanto temos valorizado esses momentos? Disse o profeta que um dia colocarão uma placa na frente dessa igreja, escrita fechado, e nós não poderemos mais nos reunir. Mas enquanto podemos, vamos nos reunir, vamos vir adorar a Deus, vamos ouvir sua palavra, valorizemos este momento. Aleluia. Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Cheia de razão ainda, Marta, Às vezes nós ficamos cheios de razão. Ah, mas eu tenho meus compromissos. Sim, temos. Ah, mas eu tenho não sei o quê. Ah, mas isso. Ah, mas aquilo. Cheios de razão. Disse-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Maria, levanta e vai ajudar Marta. Não. Ele disse: Marta, Marta, tu estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Oh, irmãos, não precisa muita coisa, irmãos. Não precisa muita coisa. Como o irmão falou ontem, não precisa muita emoção, não precisa muito movimento, não precisa muita coisa, uma só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, a boa parte, irmãos. Aleluia. Nós podemos nos identificar com Maria nessa noite, irmãos. Aleluia. Ela escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Você acha que tem algo que tira isso de você? Você acha que o diabo pode tirar esse momento de você? Não, irmãos, muitas vezes somos nós que impedimos desse momento chegar até nós. Somos nós que colocamos os entraves. Oh, essa parte não será tirada. Quem escolher a boa parte, isso de maneira nenhuma será tirada. Vamos valorizar a coisa correta. O que é valor? O que é valor? Eu trabalhava domingo de manhã e tanto quanto me deixasse, eu ficava agradecido por isso, porque eu estava endividado.
Irmão Brana. Por isso, porque estava endividado. Mas a que me levou isso? Isso ganhou o quê? Estresse, ansiedade, depressão, problema nervoso. Que coisa, somos humanos, somos sujeitos a isso. Irmão Ledford, e se alguém o procurasse a mim, irmão Neville, esta manhã, todos nós aqui, a nós três, melhor, e dissesse, ministros, vou dar a cada um de vocês $1 milhão. Alguém, Valê, se pudesse fazer isso. E eu dissesse agora, irmão Ledford, irmão Neville, digo-lhes o que vamos fazer. Vamos sair e encontrar todas as pessoas pobres que pudermos. Vamos fazer todo o lar feliz. Ao comprarmos para as criancinhas umas roupas e quitarmos a hipoteca, ou comprarmos esta casinha, nunca sentiríamos falta disso. $1 milhão para cada um, ora, o juro disso se encarregaria de tanto quanto pudéssemos fazer com isso. Colocar em um bom investimento ou algo assim. E então o que faríamos? Isso seria bom, isso não falar a ninguém sobre isso. Nossos corações se sentiriam satisfeitos. Mas agora, em 100 anos, a partir de hoje, irmãos, precisaria de um milagre de Deus se ainda estivéssemos vivendo de hoje a 100 anos. Vocês sabem disso. Ora, estaríamos na eternidade. De que serviria $1 milhão ou tudo isso de alimentar os pobres e as coisas que fizemos, está vendo? Não significaria muito. Se eu tivesse $1 bilhão esta manhã, de que ele nos serviria depois de termos partido? Que coisa, irmãos. Mas deixe-me contar-lhe uma coisa. Não temos esse dinheiro. Você é um homem pobre, todos nós somos, isso mesmo. Vivemos do donativo do povo sendo ministros. Mas, irmão, na África, um menininho preto, mais ou menos desta altura, ou uma prostituta de rua lá de Louisville, uma alma salva na eternidade. Quando aquela estrela estiver brilhando além, nosso nome estará envolto nisso. Aí está o seu valor. Não é o quanto você tem, quanto você deseja, é quanto você pode fazer para salvar almas para Cristo Jesus. O nosso dinheiro se desfará. Oh, eu poli aquele velho Fordinho e esta manhã na garagem ali encontra-se um Cadillac que me deram. Mas um dia destes, esse Cadillac será como Ford. Não mais será, mas Deus ainda será o mesmo. Amém? Aleluia! Mas se eu salvar uma alma para Cristo, irmão, enquanto haja eternidade, a glória de Deus repousará nessa alma. Aleluia! Por isso, o que é valor de qualquer forma? O que é valor de qualquer forma? De que adianta quando você luta para conseguir respirar e o médico vê o pulso cair? De que serve todo o dinheiro e toda a popularidade? As pessoas batem nas suas costas, ou você se torna uma grande pessoa. De que lhe adianta isso? De nada. Desvanece e fica aqui na terra. Mas uma alma salva, você verá seu nome envolto nela pelo tanto tempo que a estrela da manhã resplandecer no céu. Por isso, vamos salvar almas. Vamos salvar almas, irmãos. Cada um de vocês, donas de casa, você não tem que ser pregador. Faça alguma coisa para a glória de Deus. Lembre-se, as coisas eternas são as que duram para sempre, e isso é salvar almas. Seja a primeira coisa de todo o seu trabalho, de todas as suas ideias, de todos os seus motivos. Nesta última mensagem que veio, Deus comissionando Moisés, o irmão Brana também fala isso. Ele disse, faça algo para a glória de Deus.
Não fique parado. Testifique para o seu vizinho. Fale do amor de Deus. Fale, testifique. Entregue um folheto, ele disse. Nem todos podem ser pregadores, mas todos nós podemos fazer algo. E eu creio, irmãos, que um grande testemunho é as nossas vidas. Eu lembro, irmãos, eu vou dizer algo aqui, um testemunho até mesmo. Eu lembro, quando eu morava em Constantina ainda, eu ainda não era cristão, era um jovem ali, e meu pai já era um cristão dessa mensagem. E muitas vezes chegava no domingo, minha mãe, mesmo não sendo crente, chegava no domingo, lá estava a roupinha dele passada, para ele ir para o culto, a pé, a irmã Márcia sabe. E eu me lembro também muitas vezes onde que eu via o irmão Adão, sua família, irmão Adão de Oliveira e sua família passando no domingo de tarde, às vezes aquele sol quente de rachar. E às vezes mesmo na minha família, algum familiar ali, alguma irmã minha, não vou revelar o nome, né? Dizia, meu Deus, mas tem que ter coragem para ir até lá na vila, debaixo desse sol, para ir na igreja. Irmãos, aquilo nunca saiu da minha memória. Mesmo eu não sendo um crente, e hoje eu me lembro daquilo. Aquilo era um testemunho. E muitas vezes, irmãos, sem palavras, você está pregando um sermão. Muitas vezes sem palavras, o seu vizinho vê você sair de casa, pegar a sua Bíblia, pegar a sua família e vir para a igreja. Isto é uma pregação. Isso é uma pregação. Isso é um testemunho. Mas não apenas isso. Vamos fazer algo pela glória de Deus, para a glória de Deus, pelo reino de Deus. Veja, o jovem rico valorizou as coisas materiais mais do que o segue-me de Jesus. Para Esaú, irmãos, a primogenitura, ela não valia mais do que um prato de comida. Que coisa! Para Jacó não importava o que ele tivesse que fazer, mas ele valorizava aquela primogenitura. Para Judas Iscariotes, Jesus não valia mais do que 30 peças de prata. Para Elvis Presley, disse irmão Brana, ele valia uma frota de Cadillacs. Mas disse irmão Brana, não importa se fosse uma frota de Cadillacs ou 30 moedas de prata. Ele vendeu Jesus, ele disse, Elvis Presley é um tipo moderno de um Judas Iscariotes. Agora para o apóstolo Paulo, aleluia, Paulo disse, para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. E aí então no fim de sua vida, Paulo ali, todos conhecem, Paulo preso, açoitado, indo rumo ao seu destino final ali, e ele disse aquelas palavras, ele disse, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Ele disse, eu combati o bom combate, terminei a carreira, mas guardei a fé. Que coisa! Ele não teve por preciosa a sua própria vida, irmãos, mas ele guardou aquilo que tinha valor para ele, que era a fé em Cristo Jesus. E eu te digo, valorize a sua fé, dê valor às coisas espirituais, valorize sua relação com Deus, valorize essa mensagem, lute por ela, lute por sua salvação, lute por sua família, lute por levar essa mensagem para uma pessoa, nem que seja mais. Testifique de Jesus Cristo, faça algo pelo reino de Deus. Oh, você não vai se arrepender. Você não vai se arrepender. Valorize a coisa correta. Aleluias.
Agora, muitas coisas, irmãos, muitas coisas, muitas vezes, as pessoas só dão valor para algo depois que elas perdem aquilo. Quantos filhos arrependidos por não terem valorizado uma mãe, um pai enquanto estavam vivos, e depois choram quando não tem mais aquele pai, aquela mãe. Quantos irmãos, quantas pessoas, eu já ouvi pessoas dizerem assim, voltando à questão dos vícios da bebida, dizer que bebia porque havia perdido seus filhos, sua família, haviam deixado aquela pessoa. Mas aquela pessoa não se dava conta que ele perdeu a família por causa da bebida. E aí, então bebia, eu bebo para esquecer os meus problemas. Uma vez eu perguntei para um amigo meu, amigo mesmo, eu disse, por que você fuma? Ele disse, porque me acalma. Eu disse, então você devia fumar só um cigarro, uma vez só, te acalmou e resolveu o problema. Mas aquilo tinha que ser feito diariamente. Agora Jesus disse para aquela mulher, ele disse, se você beber da água que eu lhe der, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Nunca mais terá sede. Aquilo deu uma curiosidade naquela mulher, ela disse, então me dá dessa água, Senhor. Me dá dessa água. Aleluia. Alguém mais quer dessa água nessa noite? Aleluia. Que possamos tomar mais um gole fresco dessa água nessa noite. E amanhã, e depois de amanhã, e a cada dia, a ficarmos bebendo dessa fonte inesgotável. Aleluia. É uma fonte inesgotável. Mas você nunca mais tem sede de outras fontes. Aleluia. Aleluia. O valor, as coisas de Deus, irmãos, devemos valorizar as coisas de Deus. Devemos levar a sério. E eu digo isso, irmãos, Deus vê meu coração nessa hora. Não estou me justificando, porque justificativa não serve para nada diante de Deus. Deus conhece nossos corações. Mas eu digo isso, eu estou pregando para mim também nessa noite. Para cada um de nós. Para nós refletirmos nisso. Valorizarmos a nossa relação com Deus. Valorizarmos. E estava quarta-feira aqui no culto, e ouvindo ali, o irmão Ramon trouxe uns minutos de meditação. Também nesse sentido. Muitas vezes, irmãos, nossos cultos de oração estão esvaziados. Estão esvaziados. Devemos vir. Devemos vir. Vocês já pensaram se nós disséssemos que uma grande personalidade estaria aqui nessa noite e que ele faria algo por nós nessa noite? O presidente, ou um ministro, ou alguém importante, o governador, ou até mesmo o prefeito da cidade. Talvez viria pessoas de todos os cantos da cidade. Mas eis que está aqui um que é maior do que Salomão. Ele está aqui, ele vem, ele promete, ele cumpre seus compromissos, disse o profeta. Ele prometeu que estaria em nosso meio, onde estivessem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele estaria ali. Ele disse que estaria ali, e ele cumpre com seus compromissos. Ele não falha, ele não falta com a sua palavra, irmãos. Mas ele vem aqui, e muitas vezes nós não viemos para reunir com ele. Mas que bom que estamos aqui nessa noite. E ele pode falar aos nossos corações. Eu não estou dizendo que devemos ser crentes de igreja, mas devemos vir à igreja. Devemos vir buscar a Deus.
buscar a sua presença, derramar nossos corações na sua presença. E Ele deseja isso. Ele deseja ouvir as nossas orações. Ele deseja ouvir você falar com Ele. Amém? Eu ia me esquecendo algo que eu estava pensando também, e eu acabo de me lembrar. Talvez seja difícil dizer isso, ou mesmo ouvir isso, mas não tomem como uma repreensão. Você sabia, irmãos, que um dos primeiros sinais de quando duas pessoas não se dão bem é parar de falar uma com a outra? Vocês já perceberam isso? Quando duas pessoas não se dão, não se relacionam bem, elas não se falam. É como você dizer, você viu o fulano lá, não sei, tal coisa. Não tô, nós não estamos nos falando. Quando eles estão brigados, quando há um rompimento de relação. E a oração? Oração é falar com Deus. E quando você não fala com Deus, é porque algo não está bem na sua relação com Deus. E como o pastor Davi trouxe esses dias aí, não aconteça de Deus parar de falar conosco, né? Então veja, se nós não falamos com Ele, não buscamos a sua presença, aquilo vai se tornando algo e pode acontecer dele parar de falar conosco. Mas não aconteça dele parar de falar conosco, né? Que ele continue falando conosco. Que ele continue falando comigo ao meu coração. Amém? Que Deus nos ajude. Amém, irmãos? Que Deus nos ajude a cada um de nós a valorizarmos as coisas de Deus, a valorizarmos as coisas eternas. Todos aqueles que valorizaram as coisas espirituais, as coisas de Deus, deram prioridade, valorizaram aquilo, eles nunca foram decepcionados. Nunca. Nunca. Apliquemos o nosso tempo nas coisas eternas. Apliquemos o nosso coração às coisas eternas. Até mesmo o pastor Febrônio citou aqui, né? Hoje de manhã também eu não pude assistir toda a mensagem ali, mas enquanto o pastor Febrônio dava aquela palavrinha ali, ele também citou onde Jesus disse, onde estiver o seu coração, aí estará o seu tesouro. Então coloquemos todo o nosso coração nesta palavra, nas coisas eternas, no céu, nas coisas que realmente têm valor, irmãos, porque aí então ali estará o nosso tesouro. E onde está o nosso tesouro, nós não vamos deixar esse tesouro, né? Não vamos abrir mão dele, né? Vamos lutar por ele, vamos batalhar por ele, e vamos chegar ali, e vamos tomar posse daquele tesouro um dia desses. Qualquer dia desses. Porque o dia está se aproximando, irmãos. A hora está chegando. A hora em que todos os profetas, todos os patriarcas, todos os irmãos das eras passadas esperaram, está se aproximando. Eles deram suas vidas, derramaram seu sangue nas arenas. Foram partidos ao meio, foram queimados vivos, foram degolados, valorizaram isso até o último minuto de suas vidas. E eles morreram na esperança daquilo que se aproxima logo ali. E muitos de nós não veremos a morte, mas chegaremos ali. Então vamos valorizar, vamos dar valor a essas coisas, muito mais do que nós temos dado. Eu reconheço que eu preciso valorizar muito mais do que eu tenho valorizado até aqui. Eu reconheço que eu devo fazer um pouquinho mais do que aquilo que eu tenho feito. E eu peço que Deus me ajude e tenha misericórdia de mim, para que eu consiga fazer um pouquinho mais. Amém? Vamos nos colocar em pé. Aleluia. Louvado seja Deus.
Senhor Deus, o Senhor sabe, Pai, que eu não tinha, Senhor, absolutamente nada, há poucos minutos ali atrás, Senhor, naquela sala, e que o Senhor colocou essas poucas palavras em meu coração, Pai, apenas alguns rabiscos aqui nessa agenda, e alguns poucos parágrafos da mensagem. Senhor, mas o Senhor pega, Senhor, essas poucas palavras, Senhor, e o Senhor pode multiplicar elas, Senhor, da mesma maneira que o Senhor fez quando esteve aqui na terra e pegou aqueles poucos peixes e aqueles poucos pães que havia ali, Senhor, e multiplicou, Senhor, e pôde alimentar aquela multidão, Senhor. Que essas poucas palavras possam ser repartidas e multiplicadas e possam alimentar as nossas almas, a cada um de nós que estamos aqui, Senhor, nessa noite, ou mesmo aqueles que nos ouvem através da internet, Senhor. Que essas poucas palavras possam ser multiplicadas e possam continuar falando a cada coração, Pai. Que possamos ir para nossas casas meditando sobre o que realmente tem valor em nossas vidas. Que possamos valorizar, Senhor, os nossos amigos, possamos valorizar nossa família, Pai. Possamos valorizar, Senhor, acima de tudo, Pai, esta palavra, esta mensagem, Senhor, e valorizarmos uns aos outros, porque são almas redimidas. Ó Pai, que custaram o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, Pai. Ó Deus, que nós não venhamos, Senhor, considerar como comuns as coisas do Senhor, mas que possamos dar valor, Pai, para essas almas aqui, Senhor, nessa noite, Pai. Almas compradas, Senhor, com o Teu sangue, Pai. Ó Deus, valorizar esta mensagem que disse o profeta, Senhor, que se nós torcêssemos e espremêssemos essa palavra, Senhor, sairiam gotas de sangue, Senhor. Porque custou o sangue de nossos irmãos, Pai, para que essa mensagem chegasse em nossas mãos, Pai. Ó Deus, que possamos valorizar as Tuas coisas, Pai, acima de tudo nesta vida, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ajuda, Senhor, a cada um dos que congregam aqui, Pai. E que o Senhor possa nos ajudar a trazer mais algum companheiro que está ali fora, Pai. Como aquele braço estendido para fora do barco, Senhor, tentando trazer mais alguém para dentro, Pai. Oh Deus, porque uma alma salva, Senhor, ela continuará brilhando para a eternidade, Senhor. Nos ajude, Senhor, a cada um de nós, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmã Margarete testemunha que pediu oração em favor de uma criança, o Ariel, que estava hospitalizado e com diversos problemas de saúde, mas pela graça de Deus ele está em casa e bem melhor, e agradece a Deus. Louvado seja Deus. Ele é um Deus que responde orações ainda hoje. Aleluia. Larissa pede oração por sua mãe Karina, que está hospitalizada. Irmão Luiz pede oração em favor da irmã Karine. Irmão André pede oração em favor da irmã Juliana, que está de aniversário. Amém. Que Deus abençoe a irmã Juliana. Irmão André Santim pede oração em seu favor e de sua família. Também, essa semana, estive com meu pai hospitalizado aqui em Erechim. E desde quarta-feira estava hospitalizado. Deu alta ontem pela tarde.
E ele estava com infecção, né? Infecção na bexiga e infecção no sangue. E pedi oração aqui na quarta-feira, oramos. E graças a Deus, ele já está melhor. E eu me lembro que eu também orei pedindo para que Deus abençoasse, que aquele tratamento fizesse efeito rápido, né? Então, aqui essa irmã que está hospitalizada, vamos orar por ela. Que Deus abençoe os médicos que estão cuidando dela, toda a equipe de enfermeiras, enfermeiros. E que Deus faça a obra, né? Em sua vida. Porque somente Deus pode curar. A medicina apenas auxilia a natureza, né? Mas quem cura é Deus. E Ele ainda é curador nessa noite. Aleluia. Alguém mais tem um pedido? Gostaria de levantar a sua mão? Levante na presença de Deus. Ele vê a sua mão. Eu não posso fazer nada por você. Eu sou um pobre moribundo. Um pobre homem necessitado da graça e da misericórdia de Deus. Mas Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o curador. Ele é o libertador. Ele é aquele que ouve as orações. Ele é aquele que responde às orações. Pai Celestial, muitas mãos levantadas, Senhor, representando uma necessidade, Senhor. E eu também levanto a minha mão, Senhor, representando a minha necessidade, Pai. Tu conheces, Senhor, a necessidade de cada um dos teus filhos, da tua igreja, do teu povo, Senhor. Mas o Senhor é o Deus que pode suprir todas as nossas necessidades, Pai. Agora oramos, Senhor, por essas mãos levantadas, Senhor, que eles possam receber na medida de sua fé, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus, para que o Senhor seja engrandecido e glorificado através de testemunhos, Senhor, que o inimigo seja envergonhado, que o inimigo seja, Senhor, derrotado nesta hora, Pai, em qualquer área de suas vidas, seja na saúde, seja nas suas vidas particulares, Senhor, na sua família, no seu lar, no seu trabalho, Pai, seja qual for, Senhor, que o inimigo seja envergonhado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Também por esses pedidos de oração, Pai, que temos lido nessa noite, Senhor, levamos a sua presença e intercedemos, Senhor, entregamos em tuas mãos, Pai, entregamos aos teus cuidados, para que o Senhor abençoe, cure, liberte e ajude a cada um, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós entregamos a Ti, para a glória e para a honra do Teu nome. Amém, Senhor. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode entrar
amado e precioso Pai, nós te agradecemos, Senhor. Mais uma vez o Senhor tem nos dado um bom conselho, Pai, que possamos aplicá-lo em nossas vidas, para que Ele tenha efeito em nós, Pai. Continua conosco, Pai. Continua falando aos nossos corações. E deixa-nos, Pai, ter este real valor em nossas vidas. Que nós possamos valorizar aquilo que é, ó Pai, do Senhor. Muito obrigado pelos teus conselhos, Pai. Eu creio, Pai, que muitas pessoas foram ajudadas, tanto aqui como através da internet. Que o Senhor permaneça conosco, Pai. E que leve, Senhor, cada um de nós guardado aos nossos lares. Nós te suplicamos, Pai, nem por um instante deixe-nos só, mas sim a cada instante, Pai, esteja ao nosso lado, nos ajudando a reconhecermos aquilo que nós temos, Pai. E o que nós temos, tudo que temos é o Senhor. Pai Celestial, abençoe a cada um, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe, meus irmãos. Até amanhã, se assim Deus nos permitir. 19h30, o nosso culto de consagração dará início. E conto com a presença de cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus os abençoe. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante.